Bora para mais um episódio? E se você ainda não sabe, temos uma parceira super especial aqui que veste a gente. A Joy Concept, que é uma loja que tem coleções atemporais, elegantes e versáteis, pensadas para acompanhar a nossa rotina, seja no trabalho, nos momentos com a família e de autocuidado. Estilo e conforto andam juntos para estarmos prontas para uma rotina cheia, mas com muito conforto e elegância. E tem presente especial para você ouvinte aqui do Mindcast. Um cupom exclusivo para as nossas ouvintes. É só usar o cupom MANCAST10 no site ou ir lá no Insta da loja e garantir as peças incríveis com desconto especial. Maravilhoso, né, gente? Então segue lá a loja e aproveita. Agora vem com a gente nesse episódio de hoje. A maternidade é uma jornada intensa, cheia de desafios e transformações. E se existisse uma ferramenta capaz de ajudar as mulheres a lidar melhor com essa fase, reduzindo a sobrecarga, a ansiedade e fortalecendo a autoconfiança? No episódio de hoje, vamos falar sobre a hipnoterapia como uma aliada na jornada da maternidade. Vamos esclarecer mitos e verdades sobre a hipnose e entender como essa técnica pode ajudar as mães a viverem com mais equilíbrio emocional e bem-estar. Se você quer descobrir como sua mente pode ser a maior aliada na maternidade, fica com a gente. E para falar desse tema, a participante de hoje tem uma história de superação e transformação. Carolina Arantes é mãe do João Pedro, de 2 anos e 7 meses, e ela ajuda mulheres a maternar com mais leveza e equilíbrio emocional. Formada em logística empresarial, atuou por mais de 15 anos na área da saúde antes de se especializar em hipnoterapia e medicina germânica. Sua missão é ajudar mães a superarem a ansiedade e a depressão pós-parto. Sua própria experiência com a maternidade tardia e solo a levou a essa jornada de autoconhecimento que hoje impacta tantas outras mulheres. Vem conhecer essa história no episódio de hoje. Seja bem-vinda, Carol Arantes! Uhul! Bem-vinda! Bem-vinda no Mindcast! Obrigada! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que você veio. Você veio direto de São Paulo. Gente, ela veio direto de São Paulo para gravar com a gente aqui o Mindcast hoje. E a gente veio aqui hoje para falar sobre você, sobre o que você está fazendo da sua vida hoje, o que a gente pode trazer, agregar para as pessoas, trazer para essas mães te ouvirem sobre a sua profissão, sobre o que você se encontrou no teu trabalho. Mas antes a gente quer ouvir um pouquinho de você. Se apresenta pra gente, fala quem que você é. Eu sou a Carolina Arantes, hoje eu trabalho com hipnoterapia, mas eu trabalho há 15 anos na área da saúde já, né? Eu sou gestora de suprimentos de hospitais, então eu já lido com hospitais há muito tempo, então eu já vejo, né, essas questões que acontecem dentro dos hospitais, eu atendo maternidade, eu tenho maternidades que eu atendo, então eu me preocupo muito com a saúde das pessoas, né? E aí, quando eu engravidei, eu tive uma depressão pós-parto, e aí eu busquei um autoconhecimento, que foi a hipnoterapia, e com ela eu consegui resgatar, né, a minha saúde mental, e aí com isso eu busquei para fazer formação, para poder ajudar outras pessoas, né? Hoje eu trabalho com a hipnoterapia para ajudar mães e também toda a família, né? Porque a hipnoterapia, ela abrange a família toda. Ela é um sistema terapêutico que pode desde criança até mãe, pai, fazer esse processo de hipnoterapia. A gente quer entender bem como funciona, mas antes eu queria que você voltasse um pouquinho. Você engravidou com 44 anos. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, né? Gente, na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu fui casada eu fui casada há alguns anos, né? Eu fui casada há 6 anos com uma pessoa. Nunca tive nenhum, assim, medo, passei nenhum processo de falar assim, nossa, será que eu tô grávida? Nunca tive esse medo, assim, de ter engravidado. E com o casamento, ele queria muito que eu engravidasse, porque ele queria ter um filho, e eu estava numa fase da minha vida que eu estava trabalhando muito, eu estava num projeto novo da Secretaria da Saúde, esse que eu falei que eu trabalho hoje também, e eu estava trabalhando demais, trabalhava de dia, de noite, fazendo todos os processos, né, estava me dedicando, crescendo no trabalho, fazendo pós-graduação, e aí ele me colocou na parede, ele falou assim, olha, vamos ter um filho. Aí eu falei, não quero. Então, eu tinha esse bloqueio na minha mente. Tinha muito bloqueio na minha mente. Eu não queria de jeito nenhum ter filho. E aí foi quando a gente conversou e resolveu se separar, porque a gente estava em caminhos diferentes, né? Eu estava num ritmo de querer crescer profissionalmente e ele querendo ser pai, e a gente se separou.
Dali, então, eu continuei minha vida, né? Achando que eu realmente não ia ter filhos. Namorei depois de novo. E aí, quando eu decidi, falei assim, não, agora eu vou curtir minha vida. Agora eu vou sair com as minhas amigas, vou viajar. E aí, eu fui no médico todo ano eu faço meu tratamento, né? Eu vou no médico, faço meu check-up total. E aí, quando ele disse assim pra mim, olha... aí eu perguntei, né, de curiosidade. Falei, doutor, né, se for querer engravidar, né, será que eu tenho condição? Ele falou, olha, pela sua idade... naturalmente você não engravida mais. Isso tinha que idade? 43 anos. Tá. Aí eu já tava quase já tava pra engravidar, pra chegar o João. Aí ele falou, olha, naturalmente você não engravida mais, a não ser que você queira fazer uma inseminação artificial. Aí eu conversei com uma colega do trabalho, né, que ela também tem a mesma idade que eu. Ela falou, olha, cara, eu pensei em congelar, eu fui ver pra congelar. Eu falei, nossa, mas é muito caro, né? Aí eu falei, não, deixa pra lá. Aí eu fiquei muito triste, assim, não vou falar que eu, né, não fiquei, mas eu fiquei muito chateada porque eu pensei. Dali, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu falei, poxa, acabei com a minha vida, né? Se eu quiser realmente ter um filho, futuramente eu não vou ter mais. Então, eu falei, eu vou ter que conviver com essa culpa aí de que eu não fiz o que tinha que ser feito no momento certo. Por conta da idade, eu não vou ter mais. E aí, fui viver minha vida. Aí, fui viajar, viajei para 3 lugares com as minhas amigas. Aí, quando eu tava a gente tinha marcado uma outra viagem, aí eu conheci uma pessoa. Fui no salão de cabeleireiro, conheci uma pessoa. Aí a gente começou a sair, ele me chamou para jantar e tal. Ficamos saindo 9 meses. Aí, desses 9 meses, quando eu decidi realmente, falei assim, olha, não vamos ficar mais, porque era um relacionamento casual. Falei, não vamos ficar mais, cada um pro seu lado. Aí eu descobri que eu tava grávida. Fui no médico, aí eu falei pra ele, doutor, aí eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de chegar de viagem e tava sentindo umas coisas estranhas, né? Não sabia o que tava acontecendo. Quando é pra ser, é pra ser. Você nem Não imaginava, adianta. né? Nem Eu achava imaginava, que não nem ia imaginava acontecer. nunca na minha cabeça, porque pelo que ele tinha me dito, né? Sim. Aí eu fui no médico e falei, doutor, mas como assim? Aí ele falou assim, olha, ele não quis me dizer na hora. Ele falou, vamos fazer um exame? E aí depois você volta aqui e a gente vai conversar. Uhum. Aí ele me deu pra fazer um exame, eu nem sei falar o nome do exame, gente. Fiz um exame aquele que vê um monte de milhões lá, no nosso sangue lá, né? Aí eu fiz, voltei, aí ele deu uma risadinha. Ele falou, olha, eu acho que você tá grávida. Eu falei, como, doutor? Você falou pra mim que não tinha como, né? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar 3 meses por conta da sua idade, é um processo preocupante, né? Então a gente tem que aguardar pra ver se realmente vai vingar, tal. Vai fazer um ultrassom. Aí foi fazer o ultrassom, aí tinha lá só o saquinho lá, né? Aí eu olhava assim, não acreditava, gente, eu não acreditava. Eu não acreditava, aquilo não entrava na minha cabeça. Aí ele falou, olha, tem um saco gestacional aqui, mas ainda não dá pra ver o embrião, vamos esperar mais um pouco, e aí a gente, né, vê se realmente vai vingar. E eu fiquei aqueles 3 meses com aquilo na minha cabeça, achando que um dia eu ia acordar e nada daquilo era verdade. Né? Eu dormia, acordava, olhava, né? Falava, gente, não é possível. Eu não acreditava. Aí passou os 3 meses, fui fazendo os exames que ele me pediu. E aí, realmente, quando deu os 3 meses, ele falou, olha, agora você pode falar, realmente tá tudo bem, você tá aqui, né? Seu filho. Eu falei, gente, não é possível isso. Demorou pra cair a ficha, então, pra você. Muito. E aí eu não tinha coragem de falar para as pessoas, não tinha coragem de falar para os meus pais, não tinha coragem de falar no meu trabalho, não tinha coragem de falar para ninguém, porque na minha cabeça eu pensava, eu não sou casada, gente, como é que eu posso estar grávida? Né? Não combina, não combina. Dá pra não, ser eu achava assim. que eu tinha, assim, porque quando eu pensei, né, pela última vez em engravidar, eu fui fazer as contas, putz, mas até eu namorar, casar, tal, vai demorar, realmente eu não vou conseguir antes dos 40. E aí eu me desliguei disso, eu não estava mais pensando nisso. E aí, quando ele falou que realmente estava tudo bem, que estava tudo certo, aí foi onde eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. E aí, fui contar para os meus... Primeiro, eu contei para minha irmã, que daí ela me ajudou a contar para os meus pais. E aí, contei pro pai da criança, que daí ele tomou um baque, ele tomou um susto, porque ele também não esperava, né? Ele já tem 2 filhas. E aí, fui ter o João. Tive vida normal até... Mas volta um pouquinho. O que você sentiu entre aquela frase que você falou no começo? Eu nunca pensei em ter filho. E aí, nesse momento que você descobriu que era verdade, que você não estava sonhando. Nada. O que você pensou? Te despertou alguma coisa assim? Nossa, você Em primeiro mãe? momento, eu vou ser sincera para vocês. Eu achei que era um castigo. Assim, porque realmente, na minha cabeça, eu não era casada. Para mim, aquilo ia ser uma vergonha. Tanto para mim, como para os meus pais, para minha família. Tem muitos padrões, né? E muitos, estigmas nesse sentido, né, muitos. Carol? Então, assim, eu fiz meu filho sofrer demais na minha gravidez. Pelos meus pensamentos,
pelos meus sentimentos, por tudo que eu pensava de mal que poderia acontecer na minha vida, de tudo que eu não ia dar conta. Então, assim, no período, até ele nascer, realmente para mim foi um baque, assim, eu não conseguia me centralizar num pensamento bom. Sabe, não teve aquela coisa de quando a criança nasce, você tem aquele amor, sabe, aquela coisa. E assim, eu tentava ter uma conexão com ele durante a gravidez, mas assim, eu não conseguia. Eu não conseguia porque para mim, aquilo não fazia sentido. Não fazia sentido, sabe? Essa tua história é muito legal você trazer, e eu sei que talvez seja difícil também, né, de compartilhar tudo isso, porque são um misto de sentimentos, Sim. assim, bem intensos, né? Mas tem muitas mulheres que vivem isso, que você viveu, Sim. sabe? E quando você conta essa história, você também dá voz a essas mulheres, sabe? Que também sentiram ou estão sentindo essa dificuldade, que não tiveram esse primeiro sentimento de uau, que incrível, que teve muito medo, dúvida, até tristeza, Sim. né? Sentimentos negativos nesse sentido. Isso é a história de muitas mulheres, sabe? É muita emoção, assim, muita solidão, né? A gente sofre muitas coisas sozinha, né? E assim, muita coisa que a gente não consegue falar, não consegue se expressar, a gente não consegue nem entender o que a gente está sentindo, né? Fora que tudo muda, né, gente? Nosso corpo, hormônio, né? O sono, então muda tudo e assim, a gente perde o controle da gente mesmo, né? E aí, realmente, no período de gestação, eu fiz meu filho sofrer muito, assim, na questão de pensamentos e sentimentos. Assim, eu não consegui ser aquela mãe que fez aquela gestação esperada, programada. Tanto é que eu fui correr atrás das coisas, assim, bem no finalzinho mesmo, de fazer tudo que eu tinha que fazer para poder ele chegar na minha casa, bem no finalzinho da gestação mesmo. Porque, para mim, aquilo não fazia sentido. Eu achava que, sabe, uma hora ou outra alguma coisa de ruim acontecer. E aí, até eu conseguir realmente pegar ele no colo, fazer tudo. Mas linkado a isso que a Thaís falou, uma coisa interessante é que muitas mulheres, inclusive casadas, né, têm esse sentimento. Sim. Então, não é uma regra para todas as mulheres, lógico, mas assim, a maioria das mulheres, quando recebe a notícia ou quando não estão esperando, né, um filho não planejado, é assim que acontece, né, esse misto de sentimento. Mas foi isso que ela falou, é muito importante você trazer isso aqui, porque tem muita gente que passa por tanta coisa parecida com a gente nem imagina, e quando a gente ouve alguém falar, a gente fala, nossa, ela tá passando pela mesma coisa que eu. Principalmente quando a gente olha as pessoas, a gente estereotipiza, ela fala assim, nossa, parece que ela né? Nossa, tá super bem, a gente tenta mostrar para as outras pessoas que a gente tá bem, mas a gente não sabe o que a gente passa dentro da gente, Os né? desafios. A gente mostra o que a gente quer, na verdade, né? Exatamente. E tá tudo bem ser assim também. A gente não precisa o tempo todo expor o que a gente sente para as pessoas. Isso é muito particular, a gente tem o nosso limite. Então, acho que a gente falar o tempo todo que não tá bem não é legal. E falar o tempo todo que tá bem também não é. Tanto é que a gente atrai, né? Então, exatamente. Não é realidade, nem um extremo nem outro é a realidade por completo. E a gente não precisa, se a gente não se sente confortável em mostrar a nossa vulnerabilidade, o que a gente sente, o que a gente tá passando de verdade, também é o nosso limite. A gente precisa se respeitar. Se nesse momento eu tô com vontade de falar isso, eu quero falar. Se eu não quero falar, tá tudo bem. É um limite, né? Com certeza. E a internet mostra muito isso, né? As pessoas criam uma imagem uma das outras, mas tá tudo bem. As pessoas querem mostrar o que elas querem e pronto. Não tem nada de errado com isso. Exatamente. Né? A internet é o que você falou. A gente acredita que vai ser tudo perfeito, né? Tanto é que eu fiz um cursinho assim de 0 a 100 dias e eu achei que eu falei assim, vou tirar de letra. Vou ser uma mãe, eu vou fazer tudo que tá escrito aqui nesse protocolo. Vou seguir essa receita. Vou seguir essa receita e tranquilo, não preciso de ajuda de ninguém. Gente. Não vem com manual, né? Não vem com manualzinho. Podia vir com um livrinho assim, escrito tudo que pra fazer, que aqui tá certo, né? Que é o caminho certo. Nada. As informações ajudam, né? A gente a ter uma mais noção. Ter noção, ter mais direcionamento, a entender um pouco mais as coisas, mas não é garantia, mas cada criança né? é uma criança, né? Cada momento é único, então... Cada mãe é uma mãe. Cada mãe é uma mãe, tem um roteiro pra exatamente. seguir, né? E é aquilo que eu sempre falo, né? A gente não veio nesse mundo sendo mãe, mulher, pra ser perfeita. A gente veio para ser feliz. Então, dentro das nossas limitações, do nosso possível, o que é o ideal para nossa realidade. Claro que a gente tem que olhar, sim, para o nosso filho, a gente tem que olhar para o desenvolvimento, a gente tem que olhar para outras questões, para o ambiente familiar, o que a gente está proporcionando para uma responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Sim, com certeza. Você cuidar de uma criança, vida. você está educando uma pessoa para o mundo. Então, existe isso? Existe. Mas cada um
sabe da sua história, sabe aonde seu calo aperta, né? Exatamente. A gestação foi um desafio para você nesse cenário, e aí depois veio a chegada do João, né? Como é que Sim. foi para você receber, então, ele, né? E ter nos braços ali, Então, poder em que olhar, momento, né? transformou isso dentro de você? Olha, gente, até os 4 meses foi muito desafiador para mim. Assim, eu não conseguia entender os meus sentimentos. Eu fiquei os 4 meses de licença em casa, com ele sozinha. Assim, minha mãe descia para me ajudar, para poder, sabe, tomar aquele banho, comer um pouquinho. Mas eu fiquei ali o tempo todo tentando entender o processo de ser mãe, de conseguir entender os sentimentos dele. Só que o que eu não entendia é que todo o meu sentimento, o que eu fazia ele se autorregular em mim, ele tinha muita cólica. Ele chorava demais, ele era uma criança que não dormia, chorava muito, e aquilo foi me estressando, me estressando, me estressando. Eu só saí de casa para poder fazer 2 consultas no meu ginecologista e levar ele no pediatra, nesse período que eu fiquei em casa. E foi o meu ginecologista que falou para mim, falou, olha, Carol, aí eu falei para ele, falei, olha, doutor Marcelo, eu tô chorando demais, só tenho vontade de chorar, não consigo comer, né? Eu expliquei para ele, falei, eu não consigo dormir, falei para ele, olha, tô sentindo isso, isso, isso. Ele falou, olha, Carol, calma. Ele falou, olha, calma, isso é normal. Você está passando por um processo de depressão pós-parto. Eu vou te dar esse remédio aqui, você vai tomar, e depois você vai voltar e vai falar para mim se você está melhor. Aí eu falei, olha, não sei. Ele falou, então procura uma psicóloga para te ajudar, para poder ela te ajudar nisso que você está passando agora, porque você fica muito sozinha, você tem que ter alguém para conversar. Aí eu tentava marcar as consultas com a psicóloga, só que naquela loucura, sabe, gente, de ficar em casa, de ter que fazer isso. Sei bem. Eu agendava com a psicóloga, aí no horário da consulta eu mandava mensagem pra ela, não vou conseguir. Aí não conseguia fazer. Aí eu comecei a tomar o remédio que ele me mandou. Falei, gente, eu não consigo entender, porque eu era tão, sabe? Você não conseguia se perceber naquele momento, se encontrar, né? Se reconhecer naquele momento. Não conseguia entender. Né? Você vê como é difícil, né? Porque quando a gente passa por isso, não chega para nós o que realmente precisa. Então, por exemplo, você poderia ter participado de roda de sling. Sim. Que o teu filho, né? De dança terapêutica. De rodas de outras mulheres que também tem bebezinho pequenininho para você se conectar. E não chegava isso em você. Cadê como que a gente faz para chegar, né? Nessa mulher que tá precisando? A realidade, né? A gente precisa que a gente... Esse acolhimento esse acolhimento, sim, de ter essa informação de, olha, vai ser difícil, mas você tá aqui, a gente tá aqui pra te ajudar. Isso, não precisa ser tão solitário, né? Você vai passar por isso, mas é normal, você vai conseguir. Ir na pracinha, conversar com outras mães, é tão difícil isso. Gente, eu não conseguia nem descer no prédio. Exato. Assim, sabe, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Você não tava bem. Não tava, eu não sabia o que eu tava sentindo, porque assim... Como faltou isso, né, assim, do olhar das outras pessoas. Então, quando na chegada de um bebê, ao invés da gente preparar a mãe, a gente tem que preparar quem tá em volta. Então. O que dá pra fazer, né? E as pessoas vão te visitar, elas olham a criança, né? Exato. Aí fica o tempo todo é uma criança. tal de visitação, né? Que saco! Aí eu falava, gente, eu não quero ver ninguém, eu não queria ver ninguém também, as pessoas ficam bravas. Não, e eu nem atendi o telefone pra poder não ter que falar que eu tava em casa, assim, sabe? Porque assim, meu bom Deus. Receber visita, mas a visita não ajuda. Não ajuda. Não sabe o que falar. É uma demanda a mais, às vezes, Exato, né? Você tem que se preocupar. Café. Não, eu pensava assim, vou ter que tirar o pijama. Tem que arrumar a casa, não pode daí você tá lá largada com os cabelos, que não lava 5 dias, entendeu? Não consegue ir no banheiro. Ai, meu Deus, eu vou ter que tirar o pijama, que roupa que eu vou pôr? Exato, sabe? Então, e não é assim, não me preocupo com o outro, sim, né? É um processo. Assim, eu recebi pouquíssimas visitas, assim, foram só minhas irmãs mesmo. E assim, eu realmente não queria ver ninguém, não queria. Até que eu fiquei pensando comigo, gente, porque assim, um dia antes de eu ter o João, eu era uma mulher que trabalhava, né, autoindependente, fazia de tudo. E quando eu tive ele, eu não caí uma ficha que eu virei mãe, né? Assim, eu fiz academia até uma semana antes dele nascer. E aí, dali pra frente, eu virei uma outra mulher que eu não me reconhecia, não sabia o que eu era, quem que eu era, né? E aí, eu falei, gente, não é possível. Aí, eu ficava em casa só ouvindo podcast, porque era o que eu fazia, né? Deixava lá rolando e ficava ouvindo. E aí, um dia, eu tava ouvindo o Joel J e o Michael Arruda tava lá, no Joel J, ele começou a falar, aí eu parei pra prestar atenção. Eu falei, nossa, que interessante, né? Ele parece ser bem sério, porque, assim, eu me conecto muito com pessoas que eu vejo, assim, que são pessoas do bem, sabe? Sabe quando você olha para aquela pessoa, você fala assim, nossa, eu queria ser amigo dessa pessoa. Aquele é o Joel J, assim, né? Aí eu olhei e falei, nossa, que moço, né? Que tem uma clareza, assim, bem sério. Aí eu comecei a ouvir que ele tava falando, o João chorando.
João ali. Dá licença, para de Deixa chorar eu só um ouvir, pouquinho deixa para eu ouvir. O João chorando. O e aí bebê, né? O bebê manda. ele chorando foi a primeira vez que eu consegui, mesmo ele chorando, prestar atenção em uma outra coisa. Ele falando, aí eu comecei a ouvir ele falando, falei, nossa, que interessante, né? Aí eu comprei o livro dele pela internet, fui lá, conseguia todo custo lá embaixo buscar o livro, fui buscar, e aí não conseguia ler, falei, mas aí eu consegui um audiobook dele, ficava ouvindo, falei, nossa, que interessante, né? Aí mandei mensagem para ele, falei, Maicon, no Instagram dele, entrei no Instagram dele, mandei mensagem para ele, falei, Maicon, eu sou a Carol, eu gostaria de entender sobre a formação, eu queria buscar um hipnoterapeuta para fazer o tratamento, e era novembro. Quase início de dezembro. Ele falou, olha, Carol, agora a gente vai entrar em recesso, a gente não vai ter formação agora, e eu tô em viagem, assim que eu voltar, eu posso te ajudar, eu entro em contato com você, eu te falo quando vai ser a formação, né, te dou mais informações, só que isso não me deixava quieta, não me inquietava, eu ficava buscando tudo, aí comecei a ver vídeos, comecei a ver, pesquisar. O que te chamou a atenção, assim, quando você viu que ele estava falando sobre hipnoterapia, o que conectou você com esse tema? Porque ele falava que tudo estava na nossa mente. E eu entendi E que, você assim... estava passando por isso. Eu entendi que eu falei assim, gente, eu sempre tive controle de mim, da minha mente, então é algo que realmente está dentro da minha mente que eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo enxergar. Então é muito mais forte do que eu consigo controlar. A dor, né? E assim, mesmo falando com a psicóloga, quando a gente fala com a psicóloga, a gente fala, olha, eu tô passando por isso, quando eu conseguia, né? Eu falava, olha, eu tô passando por isso, mas não me satisfazia, assim, porque eu falava com ela o que eu tava sentindo, mas não tratava aquilo que eu tava sentindo, sabe? Eu trazia pra ela a minha dor, mas eu comigo mesma ainda ficava com aquela dor, né? Ela falava pra mim, Carol, você tem que deixar ele chorando um pouquinho, vai tomar um banho, você precisa sair, mas não era aquilo que eu queria. Eu não queria não sair, era gente. Aquele o ponto ali, não, né? Isso. Do que você realmente precisava eu queria realmente algo que me levasse para o meu autoconhecimento e conseguisse controlar os meus sentimentos, né? Para poder eu realmente ser uma mãe que o João precisava, né? De ser. Sim, porque o que desestabiliza a gente, eu acho que em primeiro lugar, num puerpério, é a privação de sono. Sim. Sem a menor sombra de dúvida. Com certeza, é o grande gente. pilar. E eu né, não dormia nada da cadeia. nada. Isso é muito estressante. Então, e assim, privação de sono, aí os hormônios que estão voltando, né? Então, tudo isso é físico. A gente tem o físico ali que é extremo, é demais, o cansaço é demais físico. Sim. E aí, no mental, eu acredito que tem duas coisas que é bem crucial, assim. O choro. Sim. A gente lidar com o choro. Então, o choro do bebê e esse sentimento de incapacidade. Então, duas coisas no puerpério que incomoda demais no mental. É o choro do bebê e a incapacidade. Que a gente acha que a gente é incapaz de fazer aquilo. Então, você olha pro bebê e você não vê outro caminho. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô com esse bebê agora. O que eu faço agora? Não tem ninguém pra te dar uma luz na vida. Pra te falar, pra te acolher, entendeu? E o físico junto. Exatamente. Então, são coisas que... É muito pesado pra mulher. Sim, acho que só quando a gente passa mesmo a gente entende, né? Sim, porque assim, a partir desse momento eu comecei a entender as minhas irmãs, comecei a entender minha mãe, né? Todo mundo... E quanto isso é solitário. Exatamente. É muito solitário. Você não tem alguém pra te falar, né? Então, imagina que você tava ouvindo um podcast, graças a Deus que você tava ouvindo esse podcast. Eu entendo que é o universo, gente. Claro, que você se que permitiu. traz pra gente, porque eu ouvia tantos podcasts de mães, assim, sabe, falando sobre maternidade, e nada me trazia conforto. Porque eu falava assim, gente, quanto mais eu ouvia, mais eu falava, gente, mas não é possível que será que só eu que não consigo? Será que sou eu que não tô conseguindo fazer as coisas? Será possível? Porque eu não consigo. O que tem de errado, O que tem de errado comigo, né? É. Porque eu olhava pra ele e falava assim, gente, uma criança que não para de chorar, o que é? Se é fome, o que choro, é? A gente não sabe lidar, isso já vem, você que vai falar da hipnoterapia, mas conta pra gente, o que é, tem diferença de hipnose e hipnoterapia, tem diferença? A hipnose, ela é um estado natural da nossa mente, né? Assim, você tá num relaxamento tão profundo, que você está em hipnose. Por exemplo, a gente gosta muito de dar um exemplo de quando a gente está assistindo um filme, né? Quando você está assistindo um filme, você sabe que aquilo é mentira, né? Que são personagens, que tá tudo gravado, que são coisas que tá programado para acontecer daquela forma, mas você fica ali, né? Prestando atenção. Você sente emoção. Você sente a emoção, você chora, você sofre, você torce. Então, você tá no estado de hipnose, que a gente fala que é um estado natural. Por quê? Porque você quis tá ali vendo aquele filme. Você deixou, a gente fala que aquela informação passou o fator crítico do teu cérebro.
né? Ele conseguiu entrar dentro do teu cérebro, você fica ali hipnotizada e você tá vendo aquele filme, aquelas informações ali, você tá sentindo aquilo. Então, a gente fala que ele conseguiu passar o teu fator crítico. Isso é um estado de hipnose, né? E a hipnoterapia, ela tem fins terapêuticos. A gente utiliza ela para poder ajudar a gente a acessar essa superconsciência que a gente chama, né? Que está dentro lá das nossas emoções. Então, com a hipnose, a gente consegue fazer com que a pessoa acesse lá dentro, lá do subconsciente, algo que está guardadinho lá que a gente nem imagina. Isso é uma coisa legal, porque normalmente as pessoas pensam que entrar num estado hipnótico, né, ou estar hipnotizado, é perder a consciência, não saber o que está acontecendo. Porque eu já ia dormir, eu acho. Totalmente ao contrário. É um estado ampliado de consciência, ampliado né? de consciência, exatamente. Ah, com certeza, no estado de relaxamento eu ia dormir, certeza. É que existem níveis, né, de relaxamento. Você ia ter que me acordar. Se é estado consciente, eu ia sonhar. Mas, olha, a gente pode dizer que tem gente que dorme, mas volta, porque, assim, a pessoa realmente relaxa. Então, assim, mas não é que a pessoa... relaxar. Não é que a pessoa dorme. A gente fala pra fechar os olhos, que é pra poder não ter as distrações, não tem luzes. Então, ela entra dentro dela mesma, igual a meditação, né? Mas você pode fazer de olho aberto também, a hipnoterapia. Porque a gente consegue, o hipnoterapeuta, ele consegue conduzir a pessoa a acessar essas memórias. Então, a gente faz uma condução para que ela tenha um relaxamento profundo e aí ela entre no estado hipnótico para poder ela conseguir acessar essas memórias que nem ela sabe, né? Muitas coisas estão guardadas lá dentro da nossa mente que a gente não imagina. E aí a gente consegue ressignificar esses traumas, tratar aquela coisa que a gente... Às vezes, gente, são coisas assim tão pequenas, mas que fez a gente entrar num trauma e ter gatilhos futuros na nossa vida. Significado disso, significado né? Às vezes a disso. situação em si parece muito insignificante, pequena, mas o que aquilo significou, como chegou, né, em você. Para a pessoa. E aí isso tem uma carga, isso tem um peso, né? Tem. E esse registro que precisa ser tratado. Então, assim, só a hipnose, ela consegue fazer com que a gente acesse isso, que consciente a gente não consegue. Porque se fosse consciente, a gente entraria numa reflexão, olha, muita gente pensa, deve ser porque meu pai não cuidou de mim. Tentando entender racionalmente, trazer uma lógica, né? Mas nem tudo é lógico, racional, né? Porque a nossa mente, a gente só controla 5% dela. Né? 95% é o nosso subconsciente, que está guardado das nossas emoções. Então, a gente acha, né, que a gente controla a nossa mente, mas a gente não controla. Então, esse 5%, que é a metade racional, que é onde que faz a gente lembrar coisas assim, o endereço, coisas assim, o seu nome, coisas que a gente tem que lembrar do dia a dia, é 5%. O restante está tudo guardado dentro da nossa mente, do subconsciente. E ele sempre está tentando nos proteger. Ele sempre está fazendo algo para que a gente se proteja de sofrer novamente por aquele trauma que está guardadinho lá dentro dele lá. Então vai criando, né, algumas barreiras, assim, entram aí algumas crenças limitantes. Sabe quando vocês passam por aquela coisa, vocês falam, gente, mas eu não queria. Sabe aquela coisa que eu queria ser assim, mas eu sei, mas não consigo. Ele que está te protegendo para que você não sofra, para que você não passe por aquela situação, para poder você não sofrer de novo. Então, ele fica criando barreiras dentro da nossa mente para você não sofrer. Ele sempre está tentando te proteger. Sempre está tentando te proteger de alguma coisa. Tá, e o ideal quando a gente desbloqueia. Então, por exemplo, eu não lembro e eu desbloqueio. O que acontece? Como é que nesse processo você caminha para que a pessoa traga isso para a vida atual dela de uma maneira que ela possa ressignificar o que ela viveu? Então, porque existe esse bloqueio da memória. Sim. Se eu relembrar de alguma coisa que me causou um trauma, como que eu... Então, no processo terapêutico, o que a gente faz é trazer a pessoa nessa consciência e ela mesma, todas as respostas estão dentro dela mesma, dentro do próprio subconsciente dela. Então, o que a gente faz? O terapeuta, ele consegue ajudar a pessoa a ter uma outra visão daquela situação, né? Fazer uma ressignificação e a gente usa muito perdão também. Né? A gente tem, o nosso processo, a gente usa muito perdão. O perdão é você se libertar daquilo que está te fazendo mal. Então, a gente usa muito perdão, a gente ressignifica, a gente faz com que a pessoa tenha um outro olhar para aquela situação. Né? Então, a gente entra dentro do subconsciente dela e ela mesma, ela olha, ela consegue se tratar, ela consegue fazer com que aquilo tenha um outro caminho, uma outra visão. E dali para frente, ela consegue, não que ela vai esquecer,
que a gente não esquece das coisas que aconteceram com a gente, né? Então a gente fala assim que o perdão não é você esquecer aquilo que a pessoa fez com você e nem de repente virar amigo, né? Ter aquela pessoa no seu rol de amizades, enfim, é você ter um outro olhar, é você conseguir tratar aquilo que está dentro de você de uma outra forma e ter um novo caminho, numa nova visão para aquela situação. Seguir em frente apesar do que aconteceu, né? Uma superação, exatamente. Né? O que a gente pega muito, Nanda, é assim, a gente tem muitos traumas com pai e mãe, né? A gente tem muitos traumas, assim, de infância. A gente trata muitas memórias do 0 aos 7 anos, que tem muita coisa que acontece, às vezes até ultrainterino mesmo, né? Como o exemplo que eu dei para vocês do João, que eu falei que eu tinha pensamentos e eu maltratei ele muito na minha gestação. Quando eu descobri isso, quando eu tive o autoconhecimento, eu comecei a fazer um tratamento de auto-hipnose com ele, pedindo perdão de tudo que eu pensei, de tudo que eu imaginei, de todas aquelas sensações que eu tive que, depois que eu entendi que ele sentia tudo que eu sentia, né? Então, a gente já tem muita coisa, a gente passa muita coisa já dentro da barriga da nossa mãe. Com certeza. Né? E aí, isso a gente não vai lembrar conscientemente. Estende, né? Eu acredito muito na antroposofia, que é uma ciência espiritual ligada ao ser humano mesmo, né? Então, nós somos seres trimembrados, né? A gente pensa, sente e age. Então, né, isso vem direto, é uma essência, né? Sim. E o nosso sistema rítmico, quando ele está em desarmonia, é como se a gente tivesse desconectado na nossa alma. E a mãe, quando ela está passando por várias coisas, vários processos dolorosos, né? É como se fosse um cordão umbilical invisível com a criança. Exatamente. Então, isso se estende por 7 anos. 7 anos. A criança é como se fosse, até os 7 anos, é como se o anjo carregasse ela, porque a mãe, ela se desconecta total, passa por vários processos de entendimento, de autoconhecimento. Então, é lindo quando você entende isso, né? Exatamente. E quando você começa a ter essa consciência. E a consciência não é para trazer culpa. Não é para te trazer essa culpa, é para te libertar. Eu acho que o mais bonito dessa parte é a gente conseguir entender o outro. Porque quando a gente começa a ter o entendimento de que aquilo que ele fez você sofrer, não é por você. Ele não estava querendo te atacar. Era uma programação dele, um sofrimento, uma dor dele. Ele estava movido a uma dor, exatamente, não era intencional. Quando você começa a ter essa noção, essa visão, que aquilo que você passou era o máximo que aquela pessoa podia te dar. Era aquilo que ele podia te proporcionar naquele momento. É mais sobre o outro do que sobre você, você, exatamente. Nesse caso que você trouxe em relação à tua gestação, é muito sobre isso. Não tinha nada a ver com aquele bebê que estava ali nascendo, né? E que estava se desenvolvendo ali em você. Era sobre você, a tua história, o teu momento de vida, os teus sonhos, como você não estava conseguindo se ver mais ali, como você era, né, como mulher. Então, era sobre as suas questões. Exatamente. Mas que teu filho estava ali junto, vivendo essa mudança junto com você, né? Foi libertador. E o João te escolheu, né, Carol? Me escolheu, exatamente. Ele te escolheu. Escolheu. Me diga uma coisa, como que funciona para gestante? Como é que você... Porque a gente está falando de gestação, maternidade, trazendo isso para as mães, né? Essa dor que você viveu também. Dá para trabalhar hipnoterapia para gestantes? Sim. Como que é no pós-parto? Sim, com certeza. Assim, como eu falei, a hipnoterapia ela é um processo de relaxamento, né, profundo da mente, então ela é muito tranquila. Ela até ajuda a gente naquele processo de exaustão, né, que a gente está vivendo. Porque então, relaxa! Que delícia, mamãe, relaxar! A gente tem umas técnicas que a gente consegue fazer a pessoa entrar num estado de profundo relaxamento. A gente fala que é Ultra High, Ultra Healing, né? Que daí ela entra num... O que é isso? Ela Ultra consegue... High, o raio do raio. Ultra High e Ultra Healing, que a gente consegue regenerar o nosso corpo, né? Então, a gente faz uns áudios de auto-hipnose que a pessoa, ela ouvindo, ela consegue... Por exemplo, se ela consegue só ter 4 horas de sono à noite, essas 4 horas, ela consegue regenerar o corpo dela, tirar aquele cansaço extremo, sabe? A gente entra no estado de... A gente entra em contato com o nosso corpo mesmo. Entra em processo de a gente conseguir sentir, né? Porque a gente parece que a gente sai do corpo, né? Quando a gente tá lá naquele... a gente não consegue escutar, por exemplo, o áudio, a pessoa falando, é um problema na mente, lógico, né? A pessoa que tem TDAH não consegue, acho que, fazer isso. Se distrai.
Porque foge do foco, entendeu? Não consegue se concentrar no que a pessoa tá falando. Começou a pensar em outra coisa, entendeu? A gente pega muitos casos de TDAH e é muito simples. Porque Tô falando assim, de mim mesma, tá? Tô falando de mim. É porque eu já tentei fazer esse tipo de meditação que a pessoa tá falando. Então, eu já tô pensando mas no boleto que tem que pagar na escola da minha filha. Daí eu pensei, meu Deus, amanhã tem que levar isso pra escola. Daí voltei. Não, tô na meditação. Entendeu? Gente, eu era é muito assim também. difícil. É o controle da mente, Eu né? era Não assim tenho também. nada, zero. Mas meditação é uma coisa que ela te relaxa. A auto-hipnose, Acho que só a musiquinha pra mim. Pra mim adianta só a musiquinha. A gente tem uma técnica que ela faz você entrar no estado de relaxamento, entendeu? Então, assim, tem um processo antes. Eu também não conseguia. Eu não conseguia fazer meditação, gente. Assim, por vontade da aceleração, né? Assim, eu ficava assim, eu era igual você. Mas, assim, a auto-hipnose, a gente tem um processo que primeiro você entra no estado de relaxamento, aí depois começa a ouvir as sugestões que a gente fala, né? E eu ficava pensando, cancela. Vinha um pensamento, cancela. Cancela o quê? A minha mente pensava, que cancela o quê? Mas, olha, eu ficava brigando com a meditação. Briga interna, que estresse. Era mais estressante que qualquer coisa. Não dá, né? A gente, assim, como é que você tá relaxando e começa cancela. Esse negócio de cancela também, pra mim, não resolve. Então, aí, depois que você entra no estado de auto-hipnose, até mesmo se você dormir, se você estiver fazendo outras coisas, aquilo, a tua mente abriu. Entendeu? Então, ela tá aberta às sugestões que a gente tá falando ali pra você. Então, mesmo que você não preste atenção, aquilo entrou no teu subconsciente. Sim. Ele entra no teu subconsciente. Que não é um processo 100% racional, né? Onde você tá ali naquele controle, naquela consciência plena, atenta ali. Não é isso, né? Sim. É uma consciência mais sutil. Né, onde a gente não está nesse controle, né? Isso, exatamente. Mas onde a gente consegue absorver num outro nível de consciência. No outro nível de consciência, né? Exatamente. Uma vez eu fiz um exercício em grupo, né? Num lugar que era exatamente isso. A gente tinha que se concentrar no que a pessoa estava falando, colocava uma venda, e aí, né, para ficar com os olhos escuros, tentar relaxar, pelo menos. E aí, eram homens e mulheres. Aí, na hora que a gente tinha que imaginar a nossa criança andando pela floresta. Aí, a gente, criança, vai até a cachoeira, para na cachoeira. Aí pega a criança, abraça a criança, fala pra criança, olha no olho da criança. Todo o exercício, né? Aí, quando a gente acordou, trazer uma coisa engraçada. Ele falou assim pra mim, Nanda, eu esqueci a criança, entrei pelado na cachoeira, saí correndo pela floresta, esqueci minha criança lá. Ele falou, então você vê como que a mente Mas é a mente, exatamente. A gente viaja, gente, viaja. Então, mas é uma forma de que a sua mente, ela traz coisas assim mesmo. São conteúdos que estão ali, né? Sim, mas não tá errado. O importante é você realmente conseguir tratar a sua criança, você conseguir trazê-la, né, para os teus braços, fazer com que ela saiba que você tá ali junto com ela, né? Porque a gente, quando criança, a gente era muito solitários, né? A gente é muito sozinho. Então, a gente traz a criança de volta para poder ela saber que ela tá ali com a gente e ela vive dentro da gente, né, gente? Acolher, eu né? lembrei de uma que falou pra mim. Ela falou assim, meu Deus, na hora que eu fui encontrar com a minha criança, eu vi um menino. E ela era menina. E ela viu um menino, entendeu? Ela não conseguia ver a menina, entendeu? Que engraçado isso, né? Então, a gente não entende o porquê, mas ela falou assim, eu só vi um menino, eu não vi uma menina. Então, ela entrou nesse estado, ele viajou, né? Entrou pelado, saiu correndo. Mas ela viu um menino. Você vê que engraçado? É umas coisas mas assim, a nossa mente, ela pode trazer você de outras formas, como você imaginar. É que não por é que ela viu um menino? Mas é que não é literal. Os conteúdos, né, da nossa mente não são literais, assim, né, exatamente naquele significado. Sim. Então, é o que está por trás, são simbólicos esses conteúdos. E para gestante, não causa, assim, aceleração, nervoso, ansiedade, porque não pode, né? Quanto menos ansiosa a gente ficar na gestação, melhor, apesar de não ser verdade. Pelo contrário, a gente fica mais relaxada, a gente consegue ter mais contatos com o bebê, a gente consegue ter a áudio de auto-hipnose para poder criar essa conexão, né, com um bebezinho. E já falando com ele, tem áudios também para bebê, para poder a gente ter essa conexão com ele, né? A gente fala que são sugestões que a gente propõe para que ele consiga se formar ali direitinho, sabe? Ter saúde. A gente vai criando de acordo com a necessidade da mãe, da gestação. Mas é super tranquilo, não há nenhuma contraindicação. A hipnoterapia, ela não tem contraindicação para nenhum tipo de situação. Ela é um sistema natural da mente. Então, não tem contraindicação.
né? Ela é aprovada muito fora, né? Em Zurique, em 21 países, eles tratam a hipnoterapia como medicinal mesmo, né? Só que no Brasil, que tá vindo agora, a gente está tendo uns estudos, né? Que a gente está fazendo com a faculdade do Mato Grosso do Sul. E de onde vem? É oriental? Não, a hipnoterapia, ela vem, a origem dela é de Zurique, né? E o Maicon, ele trouxe para cá, ele fez a formação lá, ele conheceu a hipnoterapia lá, ele fez diretamente com o precursor da hipnose lá, e aí ele trouxe para o Brasil, né? E aí começou a fazer a formação, ele criou... Geralmente a gente pensa, né? Em meditação, essas coisas vêm da parte oriental. Oh, meu Deus, nós aqui, coitados, somos meros mortais. Eles são extremamente, né, conectados com isso. Isso. Mas em 21 países ela é reconhecida, e agora no Brasil que a gente está tendo esse reconhecimento como na Federal de Odontologia, de Psicologia... já reconhece uma como matéria na faculdade. Já está entrando com mais força. Na psicologia também. Já a federal. Tem estudos, né, que mostram o funcionamento do cérebro. Então, como a gente está aqui, né, consciente, mais ativo dentro desse estado, né, e aí o funcionamento do cérebro, as ondas cerebrais, enfim. E aí depois, quando você está num estado hipnótico, como que o teu cérebro funciona, as áreas ativadas. Exatamente. Então, esse livro aqui, ele fala exatamente isso. São os estudos que o Maicon custeou, né? A ciência da hipnoterapia. Porque tantas pessoas ainda sofrem com doenças emocionais e como mudar essa realidade definitivamente. Ele traz exatamente esse estudo que você falou, Thaís. Ele fez o estudo com pacientes utilizando a hipnoterapia, né? E aí ele viu o controle cerebral dela, né, lá nas imagens, e sem a hipnoterapia como é. Então, assim, as pessoas conseguem se tratar, reduzir o uso de analgésicos, né? Então, isso traz para o SUS uma economicidade, né? Para que a gente diminua, né? Porque, assim, às vezes tem aqueles pacientes que chegam no hospital e o médico não sabe mais o que fazer com ele. Olha todos os exames, está tudo bem, está tudo normal. E aí o médico sabe que é algo psicológico, né? Sim. Aí ele fala, olha, vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo. E a hipnoterapia já hoje no SUS, ela é reconhecida como fins terapêuticos. E aí tem muitos médicos já fazendo a formação para ajudar esses pacientes que na medicina tradicional ele não consegue. Que não tem explicação para aquilo que ele está sentindo. Para que ele está sentindo. E com uma sessão de hipnoterapia ele consegue ajudar o paciente dele. Legal. E como que você trabalha isso junto com a medicina germânica? Então, a medicina germânica... O que é a medicina germânica? Explica para as pessoas sozinhas não sabem. A medicina germânica eu também já era uma formação que eu tinha. E aí eu juntei ela com a hipnoterapia porque ela também ajuda muito. A medicina germânica, ela é um estudo que um médico alemão, Dr. Hammer, ele fez um mapeamento de todos os pacientes que passou na clínica dele. Ele perdeu um filho por um acidente de tiro, né? E aí ele era totalmente saudável, ele se cuidava, não tinha nenhuma predisposição para ter nenhuma doença, e ele teve um câncer de próstata. E aí ele parou para pensar, por que eu tive esse câncer, né, de próstata, sendo que eu não tinha nenhuma predisposição para ter câncer. E aí ele entendeu que foi por conta do trauma que ele teve da perda do filho. E a esposa dele teve um câncer de mama, também por conta da perda do filho. Tristeza profunda. Perda de filho, exatamente. Então, a partir do momento em que ele passou por essa situação, ele pensou... acho que as doenças estão ligadas a traumas, né, psicológicos. E aí ele começou todos os pacientes que passavam na clínica dele, ele começou a mapear esses pacientes, ele tirava a tomografia do cérebro e via que todos os pacientes com a mesma doença, o ponto do cérebro era no mesmo lugar. Então, por exemplo, um câncer de mama era no ponto do cérebro, um câncer de próstata era no ponto do cérebro. E ele começava a questionar as pessoas, os pacientes, o que eles tinham passado. E ele entendeu que todos passavam pela mesma situação.
E aí ele começou a mapear, e ele deixou isso mapeado pra gente. Ele, né, deixou todas as doenças mapeadas e quais são os traumas ligados àquela doença. E onde que vê, onde é que consulta isso? É uma formação Com também. a Carol, daí ela vai lá, ela vai pai identificar isso com amado. você. É uma formação, a gente fez essa Não, de mim formação. E, né, eu fiz essa formação de medicina germânica junto com o Michael Lloyd, que veio exatamente de lá da Alemanha para vir fazer a formação com a gente aqui. A gente passou uma imersão com ele passou todos os processos de trauma com a gente. Ele viu todos, né, todos os órgãos, a gente Que eu estudou imaginei tudo. a gente consultando assim, doença. Tipo, eu já sei, né? Endometriose é uma doença crônica inflamatória. Vem do útero. Útero vem do quê? Mãe. Então, assim, tem várias coisas, né? Então, é muita coisa que a gente descobre, mas com certeza, tudo que é físico tá ligado ao emocional. Tudo. Então, o que ela me ajuda? Por exemplo, eu vou lá, faço esse mapeamento que você falou, eu entendo os traumas da pessoa, eu faço uma consulta com ela, entendo qual que é o trauma consciente, né? Porque às vezes eu preciso trazer ela para o subconsciente, mas eu trato consciente ali, entendo quais são os traumas que me traz na medicina germânica, e quando eu levo para a hipnoterapia, eu já vou direto naquele trauma, né? Eu faço com que a pessoa, eu conduzo ela para ir direto naquele trauma, trazer para o subconsciente se realmente é aquele trauma que ela falou, ou se tem algo ligado com aquilo, e é certeiro. Assim, quando a gente entende que, por exemplo, um câncer de mama, que é uma perda de um filho, ou às vezes até um cachorro, que a gente considera como filho, uma separação brusca, né? A câncer de mama, a gente fala que é separação brusca. E aí eu começo a perguntar, tal, às vezes não foi naquele momento consciente, pode ser um cachorrinho que ela perdeu há muitos anos atrás, que ela nem lembrava, que ela não associava com aquilo. Mas ficou registrado isso nela. E o que o nosso corpo faz? A gente tem células cancerígenas. É quase uma microfísio. Sim. E aí, só que às vezes, como a gente não consegue trazer no consciente, eu levo para a hipnoterapia para poder a gente trazer o subconsciente da pessoa, ela conseguir relembrar realmente o fato traumático que ela teve para tratar. Como se fosse um nó que você vai desatar. Eu participei de uma roda de microfísio, por isso que eu te perguntei, porque uma das mães, a dor dela era que o filho estava passando por muita dor de ouvido. E aí ela não sabia da onde que vinha, então antibiótico, vai no otorrino, vai no... E aí era muita briga em casa. Coisa que ele não queria escutar. Exatamente. E aí começou a tratar com a micro. Então elas estavam contando cada caso, né? E aí me marcou isso. E aí a microfisioterapeuta falou: exatamente. Você vai falar por 21 dias no ouvidinho dele esquerdo, essa frase. Caraca, fiquei assim, chocada. É, muito certeza, então, assim, gente. como é emocional. A criança é pura emocional. Sim. Tudo que você estiver lidando, qualquer tipo de desafio de comportamento, ou qualquer tipo de coisa que a criança traz pra você, é emocional. Ele se autorregula na gente, né? O ambiente, ele suga, né? Exato. A criança Você falou tudo. O ambiente é o que faz a gente ter os gatilhos dos nossos traumas. Às vezes, por exemplo, você tá num lugar que você vê um monte de brigas, né? Vai te trazer os gatilhos das brigas que você lembra lá da tua mãe, do teu pai, de quando você era. Decisão importante. Eu quero saber uma coisa. Você falou da gestação, né? As mães, elas podem fazer na gestação e pós-parto também, né? E para mãe que não consegue engravidar. Isso é muito interessante. Eu vou falar para vocês que eu sou um exemplo, né? Eu posso dar um exemplo para vocês. Você, hein? Você nem queria ter filho? Exatamente, mas foi o medo. Quando eu desbloqueei o medo, quando o médico disse assim para mim, você não vai ter filho naturalmente? Você relaxou, você falou, não vai dar então. Lá no Divertidamente, o medo tava apertando o botão várias vezes pra você lá, né? Enquanto eu tava com medo lá, que ele apertando o botão, aí meu subconsciente ficava me controlando, ele ficava me protegendo. Porque assim, gente, quando eu casei, eu parei de tomar anticoncepcional. Eu não tomava anticoncepcional. Eu fiquei toda a minha vida, depois que eu casei, eu não tomei mais. Então, eu nunca passei por nenhum, assim, um medinho de engravidar. E era meu subconsciente me protegendo. Sim. Por quê? Porque eu tinha um medo dentro de mim, que eu não queria de jeito nenhum. Medo de ser mãe. Muito medo. E eu pensava no que eu ia perder, né, no meu trabalho, enfim. E aí, quando ele me disse assim, olha, você não vai ter mais filho, eu relaxei. O medo sumiu, eu não pensava mais nisso, não tinha mais medo. Não era mais uma questão para você se preocupar, Exatamente. Né? E olha que interessante, né? Eu gosto muito dessas histórias de como a maternidade surge assim como algo negativo.
e depois transforma a vida da mulher. Exatamente. E traz, assim, uma clareza, uma iluminação, Uma né? iluminação. Porque você viveu algo difícil, né? A maternidade, você não via com isso com bons olhos, sentia que talvez limitasse a sua vida. Você tinha teus medos, né? De como isso ia afetar a sua vida. Com certeza. Quando você realmente engravidou, sentiu aquele monte de coisas ali, aquele misto de, meu Deus, o que aconteceu agora com a minha vida, né? E aí, o quanto isso transformou a tua vida, que você hoje ajuda outras Muito. mães a viver isso Virou de uma um forma propósito mais de leve, vida. né? Virou um propósito. Então, aquilo de difícil que você viveu, você conseguiu superar Não. e transformar isso em algo bom pra você e Né? pra outras Pra mulheres, pessoas, né? porque é muito maravilhoso, gente, assim. Mas isso eu só entendi depois, tá? Assim, Sim, no teu depois, processo, no meu né? processo, assim, porque o medo, ele bloqueia a gente de tudo, né? O medo, ele paralisa a gente. A gente entra no modo de luta ou fuga que ele não deixa a gente fazer nada, né? Então, foi quando eu destravei do medo, foi o que aconteceu naturalmente, né? E assim, e outra situação emblemática que eu posso contar para vocês, o que a hipnoterapia ajuda, é a esposa do meu mentor, Michael Ruda, a Rafa. Ela tinha perdido 2 gestações, né? Abortado naturalmente, então ela tinha muito medo de engravidar. Ela tinha muito medo, porque o medo que ela tinha era de não conseguir, de segurar o filho, de ter o filho, né? E aí, ela falava, e o Michael, hipnoterapeuta, ela trabalhava com ele, ela falou assim, gente, acho que tem algo na minha mente que eu preciso me libertar. E aí, ela fez o processo de hipnoterapia com ele, ela se destravou do medo, realmente ela tinha muito medo, né? E ela conseguiu se livrar dos traumas, desse medo de não conseguir gestar, de segurar o filho. E em 4 meses ela engravidou, e hoje ela tem lá a Milena, que já tá com Você sabe que tem isso, né? Tem essa parte, né, do aborto. A mãe tem medo de segurar, né? De ver. E aí, de gestar, igual você falou. Mas tem alguma coisa no sistema que fala assim, ó, a pessoa veio, mas não é pra ela nascer, entendeu? Sabe assim, uma coisa que é... Porque você já viu mães que tem... Eu mesma entrevistei uma pessoa aqui que teve 9 gestações. Nossa. Então, assim, ela perdeu 9 bebês. Como assim, gente? Então, assim, o que aconteceu ali no sistema familiar? E tem que incluir. Tem que incluir. Tem que incluir no caso da essa Rafa, criança. o que acontecia? O pai dela era engenheiro e ele viajava muito. E então ele não ficava em casa. E aí, quando ele chegava, ele ficava um pouquinho com os filhos, ela sentia muita falta do pai. E aí ele chegava, saía e largava elas. Então ela sentia aquela dor da separação. Sim. Então ela achava que pais não ficava em casa, ela não conseguia segurar o pai dela dentro de casa, né? Mesmo ela querendo ficar com ele, tinha que trabalhar, então ela sentia... Então aquilo na mente dela achava que ela queria proteger ela disso, que ela não ia conseguir segurar o filho, que ela não ia conseguir dar atenção pro filho, então ela se protegia, a mente dela protegia ela de ela não passar por aquilo de novo. Aí quando ela entendeu isso subconscientemente, que ela conseguiu tratar, que ela conseguiu entender que aquilo era um processo do pai dela, que ele trabalhava, estava trazendo, né, o dinheiro para casa, que não era uma coisa que na verdade ele queria fazer, era necessário ele fazer para poder trazer, né, a comida para dentro de casa. Aí que ela entendeu, ela se significou. Não era porque meu pai não gostava de mim, era porque ele não conseguia ficar Mudou em casa. o significado daquela experiência que ela viveu, né? Exatamente. Aí ela mudou totalmente o medo. Então são coisas às vezes que a gente nem imagina o que é. Tem muitas mulheres que precisam disso que você trabalha, né, Carol? Porque tem muitas mulheres aí que talvez estejam se identificando com isso, sentindo que tem uma dificuldade, tem um bloqueio. Qual que é o primeiro passo, assim, para agendar contigo? Como é que funciona esse trabalho? Explica pra gente. E eu quero muito ajudar, Thaís. Eu falo que depois que o João nasceu, que eu descobri a hipnoterapia, que eu me tratei, né? Eu quero repassar, replicar isso para outras mães. Se tornou para mim uma missão mesmo, né? Eu quero passar esse sentimento de paz para outras mães, né? E eu tô nas redes sociais, meu Instagram é @CarolinaArantesOficial. Tá aqui no vídeo também. Tá no pra vídeo? você sabe. Tá. E aí a gente pode entrar em contato comigo no direct, eu tenho lá o meu site, né? E a gente agenda uma consulta, pode ser online, pode ser presencial. Presencial eu atendo lá em Barueri, na minha cidade. E a gente faz uma primeira consulta. Nessa primeira consulta chama consulta de despertar. Essa consulta a gente traz para consciência tudo que a pessoa está passando, o que a gente pode fazer. A gente
mapeia, né? A gente faz um mapeamento junto com ela do que ela está passando nesse processo de ou gestação ou pós-gestação. Uhum. E aí, depois eu crio o tratamento para ela, e aí a outra consulta é o tratamento, e depois uma última consulta, que é para a gente ver os resultados, porque a gente fala que realmente a gente tem resultado já na primeira consulta. A gente vê os resultados, e depois, se precisar, a gente, né, traz um relaxamento, a gente traz coisas para áudio, para poder sono, outras coisas que ela precisar. Uhum. Né? Então, a gente trata em 3 consultas. Que bacana. Então, muito bom. a gente fala que a hipnoterapia, a gente tem o começo e o fim do tratamento, né? sim. Então, a gente consegue mapear o que vai ser feito, te dá a pessoa data do recebe começo. alta. Exatamente, recebe Tem um alta. objetivo, né, a ser Isso. tratado ali, né? E eu posso dizer para vocês, assim, que, como no meu caso, eu tinha dito que o meu médico tinha dado remédio para mim, eu tomei uma semana, parei de tomar, não precisei tomar mais remédios. Eu fiz todo o meu tratamento com a hipnoterapia, passei por processo com a Gabi, fiz o tratamento com ela, não tomei nenhum remédio mais. E a gente tem muitos casos de pessoas com depressão, ansiedade, que fazem o tratamento de hipnoterapia e não precisam mais tomar remédio. Aí resolve aquilo, né, que tá gerando o problema. Então, sai daquele quadro, né? Sai. Melhora, evolui, né? Então, acho que esse é o caminho, encontrar realmente caminhos de solução para sair da dor, do trauma, da dificuldade e poder viver a vida, Sim, né, com mais exatamente. leveza. Eu faço essa analogia com as crianças, mas os adultos é igual. A gente é um iceberg, né? E a pontinha tá aqui. Toda a pedra de gelo tá para baixo, Exatamente. tá no profundo, A né? gente O também iceberg tem ele é o essa- contrário. A Exato. montanha é só esse pedacinho para fora do mar. Para dentro ele é tudo isso. Ele é um gelo Exatamente. profundo. Então, o que tá aqui, né? A gente só enxerga a ponta. A ponta. E a hipnoterapia vai lá, gente. A gente Exato. a gente vai lá no fundinho do iceberg, a gente trata aquilo que tá lá te prejudicando, porque ela só vai acumulando, até o ponto que a gente entra em depressão, né? E aí a gente consegue tratar aquilo lá e se livrar. Não que a gente não vai ter mais problemas, né? Claro. Assim, a gente tem no dia a dia, a gente tem muitas coisas, mas a gente consegue encontrar caminhos para poder se libertar daquilo, porque a gente passa a entender a nossa mente, a gente passa a entender o porquê. A gente faz uma autoavaliação. Por que eu tô passando por aquilo? Então, a gente ensina muito, né, as Porque a nossas nossa mente é o clientes. Titanic, né? A gente quer atravessar e no meio do caminho a gente bate. E aí a gente não sabe o que fazer, então, e afunda. A gente fala assim que Então- para poder a gente brilhar, a gente tem que fazer pazes com a escuridão. Então, É verdade. a gente entra na escuridão, trata ela e brilha lá na frente. Que legal. muito Carol, bom. eu quero que você deixe uma mensagem para as mães. A gente tá encerrando o nosso episódio. Gente, amei, porque não sabia o que era medicina germânica, você contou a história. A gente também tem outras questões da hipnoterapia que muita gente não sabe. Muita gente que procura saber, né, sobre a psicologia mesmo, como tratar a mente, a ansiedade, pós-parto, tudo isso que a gente falou para gestantes e principalmente trazendo para esse foco da maternidade que é mais pesado, né, Carol? Sim. Quando a gente passa por isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, o quanto foi transformador para você na tua vida e o que isso pode agregar para a vida delas, essa mensagem final. Bem, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente não precisa sofrer sozinha, né? E não precisa ser tão sofrido como com a solidão. Quando a gente está sozinha, a gente não consegue lidar com as nossas emoções, né? Eu posso dizer que eu me libertei da ansiedade e depressão com a hipnoterapia e por isso que virou uma missão para mim. Eu quero passar isso para todas as mães. Eu quero que todas as mães, todas as mulheres, né, que também querem ser melhores mães, para que a gente tenha um futuro melhor. Porque tudo começa na gestação, né, gente? A partir do momento em que você tem uma boa gestação, você consegue fazer uma gestação do seu filho tranquila, você vai ter um adulto saudável, né? Então, dali para frente, a gente tem um mundo melhor. Porque hoje em dia, a gente tem muitas pessoas com depressão, ansiedade e a gente não sabe o porquê. E tudo começa na nossa barriga, né? Então, tudo começa ali a partir do momento em que a gente está fazendo a gestação do nosso filho. Então, se a gente começar a partir dali a quebrar esses ciclos, a gente tem adultos melhores, a gente tem adultos mais saudáveis, Sim. né? Então, quando eu percebi que isso é muito mais profundo, que é muito mais forte do que a gente imagina, que a gente pode ajudar muito mais, né? Eu realmente caí de cabeça nisso e virou uma missão para mim. Que legal. E muito a bom. Carol hoje, quero que você deixe uma mensagem para Carol hoje. Quem é a Carol hoje? Hoje, a Carol é a mãe do João, de 2 anos.
muito feliz, muito grata por ele ter me escolhido, né? Por ele ter vindo para mim. Eu entendo que nada é por acaso, né? Conversei muito com Deus, entendeu por que ele me deu essa missão. E tá aqui a missão, né? De cuidar dele, de cuidar do mundo, de cuidar dessa humanidade que vem daí para frente. Com certeza eu vou deixar um legado com ele e ele vai seguir em frente aí, vai ter muito orgulho. Legal, e obrigada por você trazer essa história aqui e trazer essa oportunidade para que mais mulheres possam viver essa mudança, essa transformação também. Exatamente. Eu Você que agradeço, abriu o gente. programa falando que você não queria ser mãe, né? Lá na tua história do começo. E olha a transformação que você chegou, olha onde você chegou. Realmente. Que Carol você se transformou, Sim. né? Outra mulher. Outra e mulher. eu posso dizer que eu tô muito feliz com essa Carol que eu me transformei. É sobre isso, ser feliz. É. Obrigada, Carol, Carol. obrigada. você trouxe presente pra gente, super Sim. obrigada, mas tem presente também pras nossas ouvintes Oba! que você preparou, não é? Verdade, a gente sim. não pode deixar de falar. Com certeza. Conta pra elas o que é. Olha, quem entrar em contato comigo no meu Instagram, que eu falei, né? @CarolinaArantesOficial. E me disser o que tá passando, o que quer, eu posso oferecer um áudio de auto-hipnose para poder ajudar naquele momento. E também eu vou oferecer uma consulta inicial para a gente ajudar e depois eu passo o tratamento se ela quiser fechar. Mas já nessa primeira consulta já ajuda muito, porque a gente traz a consciência, a gente consegue despertar essa mãe para, né, no que ela tá passando ali naquele momento, e eu trago para ela um acolhimento naquela primeira consulta. Que Legal. legal. Mas só para quem ouviu o Mãecast aqui, tá, gente? Tá. Só pra quem ouviu o podcast. Eu já quero também. E tem um presente pra você também, Fabrício. É muito ajuda presente nesse programa. É uma dando presente pra outra. Ai, que presente bom, pra né, gente? seguidoras. Porque a gente só compra coisas pro filho agora, né? Vamos dar presente pras Então, mulheres. aqui, ó, meu presente pra lindo! você. Ai, Esse é eu- um material, como você veio falar, da mente, Sim. né? E tudo que perpassa, assim, né? por Eu vi você dentro. falando disso, eu super amei. Isso, o disco dos pensamentos, Legal. assim. Eu é amei isso aqui. É uma É, coletânea. muito Você vai legal. me dar um também, né? Já te dei, não dei? Não. Ah, capaz. Então eu dou outro pra você. Tá no bom. próximo episódio eu trago pra você. Esse é da Carol. Ai, Que eu, E a eu ideia gostei das frases. É poder trazer realmente reflexões, Sim, né? Eu acho que muito é legal. despertar sobre novos pensamentos. Então, espero que esse material possa te ajudar, assim, também nos seus atendimentos, Sim, né? muito legal. A despertar para novas perspectivas, porque cada pensamento aí realmente é para trazer talvez uma reflexão, né? Um pensamento diferente, às vezes uma outra perspectiva. Então, é um pouco lúdico também. Amei, Roda uma frase gente. aqui pra Gira gente, Carol. E vai Oi? cair em algum Ah, Gira rodar uma uma frase frase. pra gente. E aí a gente já encerra o episódio com essa mensagem de hoje. Aqui. Foi aqui no Aqui. D. No Aqui, D, ó. Aqui, ó. No Aqui, 1. no no 1, deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Gente, tudo a ver com o que eu a gente falei. Nunca é por Nunca acaso. é por acaso, gente. Olha só, tô toda arrepiada. Meu Deus do céu. falou. De novo. Gente, eu acredito muito. Como eu falei, eu converso muito com ele, né? E eu acredito muito nisso, assim, que quando eu pedia que não era no momento para ter, realmente, e quando foi o momento certo, ele me deu e tinha um motivo, tinha um propósito, que é de fazer, né, esse legado aí de ajudar outras pessoas. Que legal. Que Muito lindo, bom. obrigada. Obrigada por você deixar sua luz aqui hoje, sua voz, trazer tanto conteúdo rico pra gente mostrar pras outras pessoas, compartilhar o que você viveu. A gente só tem a agradecer. Ai, gente, eu que Obrigada agradeço. mesmo. Muito obrigada, Obrigada, mesmo. Carol. Foi muito bom. Gente, encerrando mais um episódio do Mãecast pra vocês. Foi muito bom ouvir a Carol. A gente vai deixar aqui no link pra vocês o @ dela, toda a descrição e também o cupom, né? Não é o cupom, é o atendimento. O atendimento. O áudio, né, de O áudio relaxamento. de relaxamento pra vocês, só pra quem ouvir até o final, né? É. Então, A gente chegou até aqui, acompanhou essa conversa hoje até aqui e vai poder aproveitar esse presente. Então, não perde essa oportunidade. Corre, já manda uma mensagem pra Carol. Isso aí. beijo, Beijo, fiquem com gente. Deus. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Cada episódio do Mãecast é único, cheio de informações e reflexões. E se você tem uma história inspiradora e quer compartilhar sua jornada profissional e de mãe aqui no Mãecast, entre em contato com a gente. Queremos dar voz a mulheres que têm muito a ensinar e compartilhar. Envie uma mensagem pra gente para saber como você pode participar e gravar o seu episódio, levando sua mensagem a mais pessoas. Te esperamos aqui. Beijos!